Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Uma ótima noite para você. Puxa seu banquinho, adentra o teu lugar. Boa noite, Mariana. Boa noite, Geórgia. Boa noite, Luciana. Boa noite, Graça. Boa noite, Elô. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Como é que tá o microfone aí para vocês? Se vocês puderem só dar um retorno, se tá legal, se tá baixo, se tá bom. Boa noite, Ivana. Boa noite, Cristimel. Boa noite, Lisandra Souza. Boa noite, Tina e Paulo de Curitiba. Um abraço, meus queridos. Lourdes, Érica Camargo. Boa noite, André Luiz. Boa noite, Márcia. Boa noite, Salete. Marina Tostes, boa noite. Tá bom? Que bom que tá bom. Boa noite, Ana, boa noite, Tuca. Que legal, Irka. Obrigado, querida, pelo retorno aí. Como é que vocês passaram a semana? Espero que todo mundo tenha passado muito bem. Eu, graças a Deus, passei super bem, né? Nos finalmente, graças a Deus. Finalmente por aqui. Mas essa semana e a outra só de faculdade. E aí já termina, né? E é uma alegria, viu, meus irmãos? Tô lembrando aqui, né, da semana passada, a nossa live. Bom, depois eu falo sobre os resultados, mas assim, como que Deus é incrível. Acho que ao longo da live a gente vai surgir esse assunto. Mas é isso aí, meus queridos. Uma boa noite a todo mundo. Suzane, de onde é seu quadro de Jesus? Esse quadro aqui foi um presente de uma tia muito querida, a tia Rosana, lá de Olímpia. Um beijo para você, tia, se estiver assistindo. E a gente fica... Eu já mudei outros quadros, mas eu não sei, eu tenho uma sintonia tão grande com esse quadro, né? E essa imagem aqui é a imagem de Maria. Essa imagem aqui é a imagem que é de Maria real mesmo, né? Ela foi feita através de uma psicografia, né? Então, aliás, não é psicografia que fala, é quando a gente consegue, através da mediunidade, desenhar. Eu esqueci o nome técnico, mas enfim, é uma pintura mediúnica, né, de Maria. Então é lindo, né, meus irmãos? É sempre nessa companhia que a gente chega aí, né? Na companhia de Jesus, na companhia de Maria, para poder adentrar teu lar, para poder levar muita coisa boa para tua casa, para minha também, né? Isso, Cíntia, pictografia. Obrigado, querida. Para a gente poder ter, nesse momento, uma conexão sublime, né, com o alto. E obrigado, meus irmãos. Obrigado a todo mundo que está chegando aqui, a nossa família. Fico muito feliz, viu? Pela presença de cada um aqui. E vamos lá, vamos começar o nosso barquinho de hoje. Já vou desconectar aqui os... Não, eu vou esperar a canção para a gente desconectar os comentários, né? Mas a gente vai se ligando enquanto isso. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Então, nesse instante, eu quero te convidar para você reservar esses próximos minutos para um encontro teu e de Jesus. É um reencontro que nos consola, aqueles que vierem em busca de consolo. É um encontro que encoraja aqueles que da coragem precisam. É um encontro que nos incita o perdão, aqueles que ainda estão envolvidos pela mágoa. E é um encontro que nos dá a coragem do recomeço, para aqueles que experienciam a dor de perder alguém muito querido, que tá difícil recomeçar sem. Mestre Jesus, nesse instante
o teu barco está cheio, Mestre. Cada irmão que aqui se encontra, que está chegando, que irá chegar, está aqui por você, Jesus. Não é por mim, é por você, Jesus. Nessa noite a gente vai ser só o seu intermediário. Então a gente pede, Mestre amigo, que nessa noite eu possa ter a humildade e possa ter a intuição dos bons espíritos, a intuição tua, Senhor, para que as explicações, para que as palavras possam vir, sempre com muita humildade, com muita simplicidade, mas com muita verdade, com muito sentimento, tal qual o Senhor sempre nos ensinou. Esteja conosco, Mestre Jesus, que a nossa noite de hoje possa ser uma noite de cura. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus conservou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realinhar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a beleza da vitória. Eu posso. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar no caminho que Deus conservou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Reanimar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando
visão se turva e o coração só chora, mas na alma a beleza da vitória. E eu posso, tudo posso, tudo posso em Jesus. É isso aí. Tudo podemos em Jesus. O microfone tá alto aí, galera. Espera aí que a gente conserta. Só um minutinho. Aí. Prontinho. Acho que deu certo. Diminuímos aqui o ganho. Fazia tempo que eu não punha esse microfone. É que na verdade eu achei que ele não ia dar certo com esse celular, né? Que a gente trocou há um tempinho. E aí eu descobri que ele dá certo. Eu acho que fica uma qualidade melhor para vocês. Melhorou aí? Qualquer coisa vocês falam. Tá bom? Obrigado aí, Marcos. Irmãos, que alegria a gente poder estar aqui, conectado a Jesus, conectado uns aos outros, né? Obrigado pela presença de cada um. Peço licença a partir de agora para a gente poder adentrar teu lar, para a gente poder levar até o seu coração, até o teu ser, tudo aquilo que nessa noite ele está precisando, né? Então, na certeza de que Jesus já se faz presente, nos inspirando a calma, nos inspirando a paz e a sabedoria, a gente adentra ao lar de vocês, tá bom? Vou pedir licença, como sempre, para a gente poder desativar os comentários, mas qualquer coisa vocês dão um alô aí. A Monique está sempre acompanhando a live também, então se de repente tiver alguma falha técnica aí, ela também dá um salve para a gente, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos de barquinho da sorte. De barquinho aleatório, né? Pedindo a Jesus que possa guiar pra gente uma lição, né? Que a gente está precisando nessa noite, né? Todos os nossos corações estão sedentos dessas palavras. Então vamos ver o que Jesus tem pra gente na noite de hoje. Então aqui, ó, caiu a lição 55. Lição 55. Ela diz assim, ó. Vamos lá, preste atenção. No lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para removermos as pedras de nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. O sorriso produz relaxamento interior, aquela certeza de que você está seguro em quaisquer adversidades. Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter força suficiente para remover os obstáculos. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso, e isso exigirá muito menos esforço. Pois é, lição de hoje vem nos ensinar sobre o sorriso, né? E aparentemente parece ser uma lição simples, né? Uma lição banal, mas de fato, acho que como disse aquela música, né? Que a gente cantou na semana passada, o teu sorriso muda tudo, né? O teu sorriso muda tudo. Deixa eu ver se eu lembro um pedacinho dela aqui. Essa música, assim, quem tá fazendo ela
a apresentação dela é o Danny Black. E o Danny Black é um cara muito espiritualizado, né? E ele tem percorrido os caminhos, tem percorrido as praças, né? Aí ele chega, não sei se vocês já chegaram a ver esse vídeo, mas ele chega para uma pessoa assim que aparentemente está um pouco triste, que aparentemente está séria. E aí ele chega para ela e fala assim: eu posso cantar uma música para você? Né? E aí a pessoa fala: pode, quem que esse maluco com o violão aí, né? E aí ele começa a cantar, né, uma música que é mais ou menos assim: o teu sorriso muda tudo, tudo, e quando você chega muda o mundo. No teu abraço encontro a saída, e do teu lado eu tô de bem com a vida. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu sem você aqui? E aí assim, quando ele começa a cantar, uma multidão, né, um coral começa a cantar junto com ele. E aí assim, transforma, sabe? A pessoa assim, já abre aquele sorriso e muda totalmente, né? O dia dela, a energia dela. Porque de fato, né, um sorriso muda tudo, né? E quando eu digo muda tudo, não é no sentido banal da palavra. É no sentido espiritual, né? É no sentido de vibração. É muito curioso, né? Porque, por exemplo, nós espíritas, né? E as doutrinas espiritualistas como um todo, a gente fala de frequência, né? A gente fala de vibração. E a ciência, por sua vez, ela vai falar de hormônios e a ciência vai falar de neurotransmissores, né? Mas no fundo é a mesma coisa, é só o nome diferente para a mesma coisa, né? Então quando a gente sorri, é como se a gente de fato, né, estimulasse o nosso cérebro, estimulasse o nosso ser a se modificar, a se transformar, né? Para mim, uma das coisas que foi de maior revelação quando eu estudei sobre isso foi que o sorrir advindo do sentimento de gratidão, ele é um antagônico, né? Ou seja, ele é aquele que quando chega, ele repele o sentimento de tristeza, de culpa, né? Decorrente ali de um pensamento que você fica ruminando, né? De angústia, de ansiedade. Então, é como se a gente tomasse um medicamento natural, quando a gente se predispõe a sorrir, né? Quando a gente olha para um espelho e começa a sorrir de si mesmo, né? E faz esse exercício. Tem um exercício que é muito utilizado, inclusive, né? A gente pode fazer aqui agora, né? Que é do riso terapêutico, né? É uma risoterapia. Eu lembro que uma vez eu participei de um grupo de palhaços, né? Eles ensinavam, e a risoterapia é muito utilizada, especialmente nos ambientes de hospitais, né? Então ela consiste simplesmente em você chegar perto, né, da outra pessoa, você olhar nos olhos dele e começar a sorrir, né? Então vamos fazer um pouquinho aqui, deixa eu passar essa vergonha. Então vamos sorrir juntos, meus irmãos. Se permita sorrir, olha pra mim e dá um sorriso. Mas não é esse sorrisinho mequetrefe que você tá dando aí, não. É um sorriso feliz. Vai, sorria. Deixa eu ver se eu melhoro aqui esse sorriso. Espera aí que eu vou fazer vocês sorrirem de mim. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem... Pronto. Vocês estão sorrindo de mim agora? É? Quem entrou agora tá falando assim, nossa, tá igual aquele padre da quarentena, esqueceu de desligar os filtros, né? Até Jesus tá com a orelhinha da Hello Kitty, ó. Ah, meu Deus do céu, deixa eu desativar esse filtro aqui. Vocês pensam que eu enlouqueci. Mas de fato, né, nesse pequeno experimento que a gente fez aqui, a gente percebe, né, que um sorriso muda tudo, muda a frequência. A gente que já chegou angustiado por esse simples experimento começa a sentir, né, sentir que de fato alguma coisa está se transformando. E essa é a lição de hoje, né? Mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais profundamente sobre ela. Que diz assim: no lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para remover as pedras do nosso caminho.
A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. E o sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. Olha só o quanto que essa reflexão é real, né? O sorriso, olha só, a tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. E de fato, né, quantas vezes a gente se depara com pessoas que deixam de sorrir e não somente deixam de sorrir diante de um problema, mas problematizam aquilo a tal ponto que ela não consegue fazer mais nada da vida, sabe? Aquilo passa a reger todos os momentos, todos os minutos, é um pensamento fixo que fica na cabeça dela e é um pensamento que a gente chama, né, na psicologia de catastrofizado, né? Então a pessoa fica catastrofizando, que a partir daquilo irá ocorrer 1000 outras coisas ruins, por exemplo, né? A pessoa termina um relacionamento. Aí ela começa, porque eu vou morrer sozinha, porque quando eu ficar velho não vai ter ninguém para cuidar de mim, e vão me colocar num asilo, e aí eu vou morrer sozinha, esquecida, e ninguém vai no meu velório, e não é? Já aumenta aquilo de uma forma gigantesca. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico, ela já começa a pensar que vai ser o pior, que logo ela vai espalhar a doença, que não vai curar, que ela vai virar óbito. Às vezes é um problema de não tão difícil solução que a gente transforma em algo muito maior, justamente porque a gente deixa, né, essa tensão tomar conta, fazendo com que a pedra da dificuldade se torne uma montanha, né? Mas o sorriso, no movimento contrário, ele tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. E aqui a gente não está falando para a gente não encarar, né, com seriedade quando acontece algo ruim com a gente, né? Mas ante um término de relacionamento, o que a gente pode fazer? A gente pode colher os cacos e tentar se montar novamente, né? Então eu sempre me deparo muito, né, com casos nos atendimentos que a gente faz de pessoas que estão, né, vindas de um divórcio, muitas vezes decorrente de uma traição que se descobriu, muitas vezes decorrente de um desgaste da relação. Falei, e agora? E agora que eu estava com essa pessoa há 10, 20, 30 anos, o que eu faço de mim? Aí a primeira pergunta que eu falo é, quem você era antes dessa pessoa estar na tua vida? Ah, nem sei. Falei, então começa por aí, né? Começa se redescobrindo, né? E é muito melhor a gente se redescobrir com um sorriso do que se redescobrir com uma tensão, né? É um processo do encantamento, do se reencontrar. E tem hora, meus irmãos, que a gente vai chorar, mas é aquele velho provérbio: chora, mas chora andando. Chora em busca de uma transformação, né? Para que, de fato, essa pedra possa se tornar um grão de areia, né? O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. O que está dizendo aqui? Que quando a gente materializa esse sorriso diante de uma dificuldade, a gente não nega a dificuldade, mas a gente entende que existe algo para além dela. Quem encara a vida de forma leve, sorrindo, né? E entendendo que os problemas são passageiros, é aquela pessoa que entende que quando uma tempestade vem na sua vida, ela não é a tempestade. Ela é o barco. E o barco enfrenta a tempestade, é difícil, por vezes parece que vai naufragar, mas a tempestade passa e o barco fica. A pessoa que catastrofiza os problemas, quando vem a tempestade, ela acha que ela é a tempestade. Então, preste atenção, você que está me ouvindo e está passando por um momento de tempestade. Você não é a tempestade. Você é o barco. Independente do que você está passando hoje, isso vai passar. Isso vai passar, né? Eu me recordo de uma história do Chico. O Chico também tinha suas dificuldades, gente. A gente às vezes vangloria aqui, né? Traz lindos casos, mas ele também tinha sua dificuldade. Era um espírito que também estava em crescimento, né?
E em várias ocasiões da sua vida, ele também teve angústia, ele também teve desânimo. E aí, uma desses movimentos de angústia, desânimo que ele teve, ele pediu para Emmanuel, né? E falou assim: Emmanuel, eu queria tanto pedir uma coisa para você, eu queria pedir muito para que você fosse até a nossa mãezinha Maria Santíssima e que ela pudesse escrever para mim uma mensagem para que nesses momentos de desânimo eu pudesse erguer, para que eu pudesse continuar. Então, Emmanuel, eu sei que ela tem muita coisa para fazer, mas eu queria muito que você fosse até a nossa mãe Maria e pedisse isso para ela por mim, né? E Emmanuel falou assim: tá bom, Chico, eu vou solicitar até ela, né, que te envie uma mensagem. E aí os dias passaram, e de repente, né, o Emmanuel chegou e falou assim: ó, Maria chegou com uma mensagem para você e disse para você escrever aí no papel a mensagem dela. E pode ser um papel pequeno que vai caber no papel pequeno. E ele falou assim: pode falar, qual é a mensagem? E ele falou assim: anota aí, isso também passa. E coloca na tua cabeceira. Coloca na tua cabeceira para você ler todos os dias. Porque quando vier um momento de muito júbilo, de muito prazer, de muita alegria, que você falar assim: nossa, agora eu encontrei a felicidade, nossa, agora eu encontrei o melhor momento da minha vida, agora eu estou voando, para você saber que isso também passa, né? Para que nesses momentos que a gente se vê ali maravilhoso, tudo dá certo, prospera, ele também vai passar, né? Porque o mundo é de expiação e provas. E ninguém espia e nem prova quando a vida é um constante jardim florido, perfumado. É preciso espinhos. Só que por outro lado, quando na tua vida a dor bater à porta e vier a dificuldade, a angústia, o medo, leia esse papel, Chico, e lembra que isso também passa. E você tem uma grande relação em fazer com que isso passe mais ou menos depressa. Percebe? A gente tem uma capacidade muito grande de reter os problemas e também de repelir, né? Vai muito do que a gente escolhe. Então, diante de uma dor, de uma dificuldade, você pode escolher ruminar aquilo o dia inteiro, ou você pode escolher olhar para aquilo, olhar para as soluções, fazer a tua parte e deixar o resto nas mãos de Deus. Porque se te visita uma dificuldade, se te visita um problema, é você que chama de problema. Mas na verdade, ele é um caminho. A gente tinha que trocar o nome dos nossos problemas. Nossos problemas não deveriam chamar problema. Essa palavra tinha que ser extinta do nosso vocabulário. As nossas dificuldades, as nossas provações são caminhos de evolução, meus irmãos, né? E através desses caminhos que a gente escolhe percorrer ou não, é que a gente cresce, não é? Por que você está aqui hoje? Você podia estar em tanto lugar, tem 250 pessoas quase aqui. Por que vocês escolheram estar aqui? Hoje talvez seja pelo amor, mas a primeira vez que você veio, tenho certeza que foi a dor que te trouxe, não é? Foi um momento de descrença, de desilusão. Aí alguém falou assim: ó, tem um rapazinho que faz a live na terça-feira, eu vou te mandar uma live dele, assiste lá, vai te fazer bem. Mas quem te convidou primeiro foi tua dor, não é verdade? Então é um caminho, e graças a Deus você encontrou esse caminho, e agora você pode percorrê-lo também na alegria, mas não tendo a ilusão de que a gente vai ser alegre sempre, mas também não tendo o pessimismo de que a gente vai viver triste sempre, vai ter problemas sempre. Não, de forma alguma, né? O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. Percebe isso? O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade. Então, sabe
quando acontece alguma coisa assim, você fala assim, nossa, tem que rir para não chorar. É verdade. Às vezes a gente tem que fazer daquilo um movimento de humor. O humor, né, até na teoria freudiana, né, na psicanálise, ele é um mecanismo de defesa precioso. Percebe como às vezes a gente tem pessoas próximas a nós que a vida dela pode estar a pior coisa que existe. Ela está fazendo piada. Ela está rindo. Você fala assim, gente, mas como é que essa pessoa está fazendo piada disso? Né? Claro que às vezes tem gente que entra no mecanismo de negação. Mas tem gente que aprendeu a fazer do humor uma forma de sobrevivência. Sabe quando a gente viu muito isso acontecer? Na pandemia. Na pandemia, os artistas de stand-up, né, esse tipo de público, foram muito importantes. Muito. Claro que tem humor que é vexatório, né? Mas tem humor que traz cura. O Chico, ele adorava uma piada. Jesus, né? Gente, vamos parar com essa ideia de Jesus como um ser assim, ó, sério, sisudo. Não. Jesus era alegre. Jesus entendia o quanto que o humor, num mundo como o nosso, onde a gente ainda experimenta tanta dor, ele era necessário. Ele era fundamental. Então a gente precisa se permitir o sorriso, né? Esse sorriso que cura. Esses tempos para trás, eu percebi assim, que eu estava entrando quase num burnout, sabe? De tanta coisa que eu tinha para fazer. E aí no meio desse tempo eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou num show de stand-up. E aí foi eu e a Monique lá em Ribeirão. Gente, mas a gente riu tanto. Eu tenho um rapaz que faz stand-up e o humor dele é bem tranquilo, assim, não é vexatório, não é desses palavrão. E a gente foi, nossa, mas a gente riu tanto, né? Fez um bem danado. E a gente esquece de utilizar esses medicamentos naturais que nós nascemos com eles. A doutrina nossa, por exemplo, é uma doutrina que precisa trazer o humor. Às vezes as pessoas falam assim, você vai no centro espírita, não tem jovem. Às vezes você vai no centro espírita, não tem adolescente. Aí você vai ver, você assiste a palestra, dá vontade de chorar. Né? Claro que tem as exceções, mas é uma palestra tão chata, é uma palestra tão, às vezes tão voltada para aquela parte, né, literal, que o jovem não identifica com aquilo. E o adulto só assiste porque está acostumado a vida inteira a entender que um centro espírita, um lugar religioso, não precisa ser legal. De forma alguma, tem que ser gostoso, tem que ser bom de ouvir. Né? Claro que a gente não é um stand-up, mas tem que ser leve, a alma tem que sorrir, a gente tem que trazer uma anedota, a gente tem que trazer um movimento de alegria, porque às vezes a pessoa que está me assistindo aqui está num estado de depressão. Então quando eu brinco, né, e venho aqui e coloco uma carinha, né, igual eu fiz hoje, ó. Tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, é pecado, ah lá Jesus, orelhinha da Hello Kitty. Poxa vida, tem certeza que Jesus está sorrindo. E se tivesse que falar assim, não é que eu fiquei bem de Hello Kitty? Bobeira, gente. Vamos ser leve na nossa vida. Vamos ter leveza. Curiosamente, né? Acho que a Mayra, outros irmãozinhos, está fazendo as lives aí falando tudo sobre a questão da África. E uma coisa que todo mundo que vai para a África fala é que lá é um ambiente que você não encontra muita tristeza. Você encontra uma miséria, uma coisa difícil, mas não tem aquela tristeza permanente. Porque tudo que eles fazem, qualquer mínima conquista, eles dançam, eles cantam, eles agradecem, porque eles entenderam que isso é sobrevivência. Isso é sobrevivência. E a gente às vezes precisa de tanta coisa para esboçar um sorriso. Não é? Não, irmãos. Não. Vamos sorrir com mais naturalidade. Vamos cumprimentar as pessoas nas ruas com mais naturalidade. Vamos nos desarmar para a gente poder amar. Aquele seu vizinho, que às vezes você espera que ele cumprimente, mas como ele não te cumprimenta, você também não cumprimenta. Seja você. Tenha você a iniciativa.
aquela pessoa que você vai encontrar agora no final do ano, um amigo secreto da família. Seja você a pessoa que desarma. Faz tempo que você está aqui no barquinho, não dá para chegar do mesmo jeito que você chegou no ano passado. Você teve um ano de aprendizado. Então chegue com o coração desarmado. É na convivência que a gente desconstrói. E muitas das vezes o humor é um movimento de conciliação. É um movimento de empatia. Então esse é o convite da lição de hoje, né? O sorriso produz relaxamento interior. Aquela certeza de que você está seguro e em condições de superar quaisquer adversidades. Olha só que curativo, não é? O sorriso te passa a seguinte mensagem: bom, eu estou bem, eu vou fazer a minha parte, o que vier, que venha. Jesus, o Senhor sabe que eu sou pequeno, mas contigo eu sou grande, o Senhor me dá a força aqui e o que tiver que ser, será. Esse é o pensamento, né? Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter força suficiente para remover os obstáculos. A tensão faz com que você se sinta a pior das criaturas. E nós não somos isso, meus irmãos. Tanto eu quanto você tivemos como imagem e semelhança para a nossa criação a imagem de Deus. Nós estamos num caminho percorrendo e que um dia eu e você vamos ser igualzinho a Jesus em termos evolutivos. Percebe? Então não tem por que a gente se achar incapaz de remover os obstáculos. A gente já aprendeu junto aqui. Quando você foi reencarnar, os engenheiros da espiritualidade, os espíritos superiores, analisaram o teu espírito, o nível do seu espírito. Se você era mais ou menos evoluído, se você tinha menos ou mais condições, e de acordo com as condições que você tinha, eles traçaram o seu planejamento. Então, se hoje uma dificuldade muito grande acomete a tua vida, escute o que eu estou te falando. Você é capaz de superá-la. Eu não estou dizendo isso como um coaching que sai por aí falando as coisas de forma gratuita, né, de forma irresponsável. Não estou dizendo que é todos, pelo amor de Deus, até psicólogo também, mas como uma pessoa que vai lá e fica, você pode, você consegue, você não é nisso não. Eu estou trazendo aqui a certeza espiritual, que se você enfrenta uma dificuldade, uma provação, você é capaz de suportá-la. Eu não estou dizendo que você não precisa pedir ajuda. A ajuda é necessária. E às vezes as pessoas que aparecem, né, para nos ajudar são cuidadosamente colocadas pela espiritualidade amiga para servir de apoio. Então aquele amigo que aparece do nada, aquela palestra, aquela música, aquela pessoa, nossa, justo no momento que eu mais precisava, eu entrei e ouvi isso. Isso tudo não existe acaso. Esquece essa ideia de acaso. É tudo ferramenta da espiritualidade. Mas não significa, né, que você não consegue. Né? Tenha certeza disso. Ninguém reencarna para falhar. Ninguém. Nem Judas. Esses dias a gente estava conversando, né, no nosso grupo, e aí levantaram a questão, né? Será que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Né? E aí, assim, eu nunca tinha pensado com profundidade sobre isso. Mas na hora eu falei assim, não, Jesus não sabia. Jesus desconfiava, conhecia o caráter profundamente de Judas. Tanto é que quando, né, eles vão começar as peregrinações, Jesus chega e entrega para Judas a sacolinha de dinheiro dos discípulos ali, todos dos apóstolos, né? Todos eles ali colocam as moedinhas que tem e falam, esse aqui é o caixinha do nosso apostolado. Então, você vai cuidar desse dinheiro, Judas. Olha como é que Jesus era sábio. Ele explorava, ele sabia da dificuldade que Judas tinha na administração do dinheiro e do poder. Aí, ao invés dele privar ele
de poder cuidar das finanças, ele faz um movimento contrário. Ele pega e entrega a bolsinha de dinheiro para Judas. E só fazendo um paralelo, eu lembrei muito de uma passagem do Chico, que o Chico conta que uma mulher, né, que foi até ele e falou assim: Chico, mentira, foi o próprio Chico, como é que era? Não, era a vizinha do Chico. Ela foi até ele e falou assim: Chico, toda vez que eu vou sair da minha casa para vir para cá, eu tenho uma horta e nessa horta eu vendo as verduras para poder custear os custos, para poder ajudar as crianças, para poder fazer isso, aquilo. E aí tem uma vizinha que entra na minha horta e rouba minhas alface, rouba minhas couve, rouba minha cenoura. Chico, eu não quero brigar com ela. O que você acha que eu faço? E aí o Chico vai, se consulta com Emmanuel, né? E fala para ela assim: Emmanuel pede para que quando você for sair de casa, você vá até a sua vizinha e deixe a chave da sua casa nas mãos dela. E diga para ela assim: eu confio muito em você, então eu vou deixar a chave da minha casa para que você tome conta enquanto eu não tiver. E nunca mais sumiu a alface. E Jesus usa o mesmo recurso com Judas. Ele pega a bolsinha de dinheiro e coloca nas mãos de Judas. E aí Judas fala assim: nossa, mas é só isso, Jesus? E aí Jesus fala assim: parece pouco, mas cuidado para você não sucumbir ao peso dessa sacola. Né? Então Jesus já desconfiava do caráter de Judas, mas não tinha certeza absoluta de que ele o trairia, de que ele o colocaria na cruz. Por que você fala isso, Eduardo? Porque ninguém reencarna para falhar. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para trair Jesus. Percebe? Isso foi uma falha do espírito. Jamais a programação reencarnatória de Judas estava escrito assim: você será o responsável por trair Jesus. Não. E por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que todo mundo, independente da dificuldade e da dor que você traz e carrega, é capaz de dar a volta por cima. É capaz de superar. Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa assistir umas lives. A gente às vezes precisa ir no centro, na igreja, procurar uma terapia que é preciosa, gente, a transformação que a psicoterapia tem na vida das pessoas é incrível, né? Mas buscar as ferramentas, né? Mas a gente consegue. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Olha que interessante. A gente usa só 17 músculos para sorrir. E quantos? 43 para franzir a sobrancelha. É verdade, é bem mais difícil franzir a sobrancelha do que a gente sorrir. Franzir aí comigo para você ver. Não é? Sorrir é natural, né? Então enfrentemos as pedras da vida com um sorriso. E isso exigirá muito menos esforço. E é engraçado, porque assim, é muito mais difícil franzir a sobrancelha, não apenas na questão dos músculos, mas aquela pessoa que leva a vida com a sobrancelha franzida, no sentido de uma atmosfera de raiva, de ódio, de pessimismo, como é difícil viver perto de uma pessoa assim. Não é? Uma pessoa que mina a nossa energia, uma pessoa que rouba a nossa vitalidade, quando a gente é que não é essa pessoa. E se você tem percebido que você tem sido essa pessoa, sabe o que eu te falo, meu irmão, minha irmã? Porque eu também percebi em algum momento da minha vida que eu estava me tornando uma pessoa assim. Quando eu comecei a distanciar da minha verdade, quando eu comecei a me preocupar muito mais com o que as pessoas achavam sobre mim do que o que eu sabia sobre mim mesmo. Então, quando a gente encontra a nossa verdade de forma natural, esse franzir a sobrancelha se desfaz e a gente começa a rir. Rir, inclusive, da nossa pequenez. Rir, inclusive, das nossas falhas. A gente entende que a gente está num processo, né? Então, se você experimenta algo assim, seja mais leve consigo mesmo. Tenha uma conversa com Jesus. Fale a Ele.
das tuas dores, das suas dificuldades, do quanto tem sido difícil para você sorrir, mas abre o teu coração e se permita um reinício, um reset, sabe? Para que você possa aí redefinir essa configuração de fábrica e perceber o quanto a gente estar ligado com Jesus faz com que a vida seja mais feliz, mais leve, né? Curiosamente, né, quando a gente pensa na pureza da criança, né, que ela está sempre sorrindo, que ela está sempre brincando, né? Curiosamente, né, pelas obras de André Luiz, a gente vê, né, que a criança até os 7 anos de idade, ela está totalmente conectada com o plano espiritual ainda. Muito conectada. Então, muitas das vezes a criança ela tem visões, muitas das vezes a criança tem ali um sentimento de estar aqui, estar lá. E aquilo muitas vezes faz com que a criança seja mais leve. Essa conexão com o alto, sabe? Essa espiritualização natural da vida. Então, não perca isso. Não perca. Encontre as tuas ferramentas. É sobre sorrir. Meus irmãos, vou te dar uma dica. Só não vou fazer isso agora, pelo amor de Deus. Mas coloca uma música. Coloca um forró. Coloca uma música engraçada. Dança ela. Dança com a sua esposa. Dança com o seu marido. Sorria. Se permita desconstruir essa casca que a gente muitas vezes constrói achando que a gente precisa ser carrancudo para viver nesse mundo, que assim eu vou me privar das dores e das dificuldades. Não, é fluidez. O nosso mundo não é sobre a gente virar uma pedra de gelo. O nosso mundo é sobre a gente ser como água. Água que flui, independente do movimento da vida. Tem hora que vai vir uma pedra, uma dificuldade, a gente contorna. Ah, mas não vai dar para contornar. Então a gente armazena e vai suportando, vai superando, vai. A hora que vê, passou por cima e segue o fluxo. A vida é sobre isso. É sobre essa leveza, né? Eu nunca esqueço, né? Acho que eu já falei algumas vezes aqui, acho que faz muito tempo que eu contei essa história. Que um dia uma pessoa falou assim, que havia descoberto o segredo da felicidade numa fila de padaria, né? E a outra falou assim, mas como numa fila de padaria? Pois é, eu descobri olhando para o balcão. Eu descobri que a vida tem que ser que nem um suspiro, leve e doce. E eu te pergunto, cá para nós dois, chega aqui pertinho. Tua vida tá leve? De verdade, fala para mim. A tua vida tá doce? Tá gostosa de ser vivida? Se não está, se a tua resposta foi não, eu quero te dizer que é você que tem a receita para transformá-la num suspiro. Basta olhar para tudo aquilo que você está fazendo, vivendo, escolhendo, que está te tirando a leveza da vida. Tem coisa, meus irmãos, que não dá para a gente abrir mão de uma hora para outra. Isso é verdade, eu sou testemunha disso. Mas dá para a gente se planejar e ir soltando as mãos ao pouquinho daquilo e daqueles que nos fazem mal. Percebe? A felicidade também requer planejamento. Por 18 anos, desde que eu saí da faculdade de Direito, eu tenho vivido uma vida maluca. Maluca no sentido assim, de muita coisa para fazer. Muita coisa, sempre fazendo. E eu não podia deixar de viver esse período. Eu precisava, era um período de plantio. Mas a partir do ano que vem, eu escolhi desacelerar a minha vida. Não foi um processo que eu pude escolher de um dia para o outro. E eu tive que abrir mão e me preparar para muita coisa, né? Olhar o que realmente eu queria escolher e as minhas escolhas, se eram minhas ou se eram de alguém que queria alimentar expectativas de si próprio sobre mim. Porque às vezes a gente sonha sonhos que são dos outros. Às vezes a gente faz escolhas que são dos outros, principalmente dos nossos pais, que
que fazem isso de uma forma involuntária. Que pai que não gosta de ter o filho ganhando bem? Que pai que não gosta de ter o filho sendo reconhecido? Mas às vezes esse sonho é dos pais. E às vezes isso se cobra um preço muito alto para a gente chegar nesse lugar e a gente perceber que aquilo não era o nosso sonho. Não era a nossa vontade. E seguindo por este caminho eu fugi da minha essência. Percebe? Então eu estou muito feliz de poder, no ano que vem, ter um movimento de calma. Agora nós vamos reconectar, nós vamos compor novamente, nós vamos vibrar novamente, nós vamos escrever as poesias novamente, nós vamos conectar novamente. Né? E foi o que deu para fazer por esses anos. Mas a gente também não pode negar de olhar para aquilo que tira a nossa paz e fazer escolhas para aquilo que nos devolve ela, né? Então, eu acho que é isso, a nossa lição de hoje sobre o sorriso, né? Que a gente tenha coragem de sorrir, meus irmãos. E por falar em sorriso, deixa eu dar uma notícia maravilhosa para vocês, né? Para vocês verem como é que a gente, né? Catastrofiza muitas vezes até a caridade, né? Vocês lembram que umas 2 semanas atrás eu estava muito angustiado, assim, de verdade, sabe? Porque era a primeira vez que a gente estava com o caixa do projeto, assim, praticamente no vermelho, né? E eu estava muito angustiado, né? Pensando, poxa vida, agora não vou dar nem para a gente poder comprar as coisas para as crianças, comprar as coisas para as famílias. Oh, meu Deus, por que será que isso está acontecendo, né? Mas aí, de repente, a vida fez um movimento. A gente fez aquela live, vocês ajudaram demais da conta. Teve uns irmãos que ajudaram demais da conta e de repente eu tinha um valor X que dava para cobrir a despesa de um mês. E de repente a gente está com o valor de 5 vezes, né? Esse valor X. É como se Deus falasse assim: faz sua parte. Você não faz live toda terça-feira? Falando para as pessoas fazerem a parte dela que eu faço a minha? Então, Eduardo, faz sua parte. Faz sua parte que eu faço a minha. Enquanto vocês forem merecedores deste trabalho, enquanto este for o caminho, confia que tudo vai acontecer. Então, eu também tomo uns puxão de orelha, sabe? É que esse quadro aqui não tira a mão, senão de vez em quando ele puxava a orelha aqui. Mas é para dizer para vocês que Deus nunca falha. Nunca falha, meus irmãos. Nunca. Ele está com a gente em todos os momentos, em todos os instantes. Viu? Então, sorria, porque você é amado pelo maior de todos. Vamos encerrar a nossa live de hoje? Podemos encerrar com uma canção? Então, deixa eu até habilitar os comentários aqui para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus por esse estudo onde a gente aprendeu sobre a importância da gente sorrir. E depois dessas palavras, o nosso coração está mais leve. A gente é capaz até de ensaiar um sorriso, não é verdade? Então sorria para mim. Sorria para mim. Isso, que sorriso bonito. Sorria para Jesus. A gente tem motivos para sorrir. E os motivos para chorar, a gente aprende com eles, a gente atravessa. Tenha certeza de que tudo é lição. E eu vou encerrar com uma música que fala um pouco, numa frase assim: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer
sorrindo. Vamos lá? Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. E o quê? Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aí neste momento. Então feche os olhos e sinta o abraço dele no teu coração. Obrigado, irmãos. Boa semana. Sorriso no rosto e um coração leve no peito. A gente se vê até terça que vem. Beijo.